Ainda durante o debate na Band, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado, foi flagrado cochilando mais de uma vez ao longo de 1h30 de transmissão. Num outro vídeo, Kassab aparece acordando enquanto Caiado faz o discurso. Aos jornalistas, Kassab negou ter dormido durante o evento, disse que estava apenas olhando o celular e conversando com a equipe. Hoje, Ronaldo Caiado ironizou o episódio nas redes sociais. O candidato disse que, com ele na presidência, os brasileiros poderão dormir tranquilos, igual ao Gilberto Kassab no debate. Então estava dormindo, vai? Acabou de confessar, né, Piotr? Boa noite, seja muito bem-vindo. Ontem à noite, então, tivemos de assistir ao primeiro debate presidencial, marcado por esse esvaziamento, pelas ausências, sem a presença aí dos dois candidatos líderes nas pesquisas de intenção de voto. Romeu Zema decidiu não comparecer ali de última hora. O Augusto Cury também não foi, acabou comparecendo, ficaram só os três. E as críticas dos candidatos praticamente se concentraram no atual presidente e candidato à reeleição, Lula da Silva. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Marcelo, seja bem-vindo a todos que nos acompanham. Vou começar por esse fato icônico aí. Estava dormindo, sim, não tem como. O próprio Caiado admitiu. Então, quer dizer, deu um cochilo ali. Acho que o debate, por esse aspecto, não estava empolgando. E não empolgou, sim, porque, claro, os dois candidatos que lideram as pesquisas se ausentaram e muito provavelmente vão continuar se ausentando de qualquer tentativa de debate. Em que pese o fato de debates serem extremamente importantes, é uma possibilidade de se expressar e mostrar seus planos de governo, discutir planos reais de governo, até porque o formato também evoluiu, o formato dos debates evoluiu bastante. Mas vamos olhar pelo pragmatismo das campanhas. Eu não estou fazendo aqui nenhuma ode contra debates, não. Nós estamos só analisando o fato de que, pronto, não foram ao debate os dois principais candidatos, ou os que lideram as pesquisas eleitorais, além do Zema, que usou o mesmo argumento de um que está liderando, por exemplo, embora ele esteja no pelotão de baixo. Do ponto de vista pragmático, é quase inimaginável você pensar que não serão ou que não irão para o segundo turno Lula e o Flávio Bolsonaro. E no segundo turno, aí sim, haverá debate. Porque daí, quem está liderando não pode perder pontos e correr o risco de perder a eleição. E quem está um pouco atrás tem que usar todo o arsenal possível, e aí sim um debate é importante, para tentar conseguir pontos e sim ser ele o vencedor. Então, no segundo turno, teremos debate. Alguém vai mencionar, mas São Paulo está no primeiro turno, o Tarcísio corre o risco de ganhar no primeiro turno e foi ao debate. Porque só tem dois candidatos. São Paulo hoje, para o governo do estado de São Paulo, relevantes, só tem o Tarcísio e o Haddad, que está bem atrás. Então é praticamente um segundo turno ali, é um debate realmente de dois. Os debates brasileiros, de alguma forma, sobretudo nessa época eleitoral, foram muito inspirados nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos já é um bipartidarismo convicto. Então você tem dois candidatos mesmo. E não tem segundo turno, ou seja, tudo acontece ali numa primeira eleição. Então, do ponto de vista pragmático, é inimaginável que o comando dessas duas campanhas vá ceder e falar, não, vamos participar de algum debate. Acho até que corre o risco do último debate, que normalmente quem faz é a TV Globo, a menos que haja uma mudança até lá nos números ou alguma percepção. Com relação a esse esvaziamento e a discussão de propostas, é que daí é aquela história, né? Se a gente juntar, pegando os números do Datafolha, que foi a última pesquisa antes do debate, né? A última que saiu. Eu fiz uma conta, acho que tinha 10 pontos ali. Os três candidatos que foram somavam no máximo 10 pontos. É quase um debate de um dígito, eu não estou me referindo à audiência, estou me referindo às intenções de voto. Bom, foi esse o resultado, a audiência também não empolgou. A Bandeirantes tem um histórico enorme de fazer esses debates, estou falando dos anos 80, quem se lembra do debate presidencial de 1989 sabe do que eu estou falando, mas estamos falando de um outro século. Hoje você tem uma concorrência com as redes sociais, tem uma concorrência com essas séries de sabatinas, você tem uma série de coisas acontecendo, muitos veículos para os candidatos se manifestarem. Antes o debate era praticamente uma ali, revista semanal e jornal, e um pouco de emissora de rádio.
Então, essa é a realidade e não acho que vai mudar, não, nesse primeiro turno. É muito provável que tenha um dos dois candidatos. Agora, essa frase do Flávio Bolsonaro, a gente precisa analisar com muito cuidado. Me permita só fazer um adendo, Paulo, desculpe me alongar. Ele diz o seguinte, porque se justificar para não ir ao debate não é uma situação fácil, mas ele se saiu muito bem. Quero debater com quem está destruindo o Brasil, está endividando os brasileiros, que é o debate nesse momento, lamentavelmente, que é o que importa hoje. Então, quer dizer, do ponto de vista de marketing, ele também sinalizou para o eleitor dele e para alguém que poderia ter ficado incomodado ele não ter ido ao debate, embora seja o segundo nas pesquisas de intenção. Pois é, porque o Lula usou como justificativa a falta de igualdade de condições entre os adversários, além de ter concedido ali uma entrevista que foi transmitida na TV Record no mesmo horário. A gente já vai falar sobre isso. Deixa eu passar para o Marcelo Rocha Monteiro. Muito boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo de volta. Quero ouvi-lo também sobre esse debate presidencial esvaziado ontem, que teve até o candidato a vice-presidente dando uma cochiladinha ali na audiência, embora tenha negado, mas realmente foi um debate que não empolgou muito os eleitores, não é? Boa noite. Foi um debate soporífero, né? Não há insônia que resista a um debate desses. Boa noite, Paula, boa noite, mestre Augusto, boa noite ao Piotr, a todo o nosso público. O que me parece, e aí pegando um gancho no que o Piotr acabou de falar, né, é que as ausências, né, dos dois principais candidatos, tem também a ausência do Zema, mas a ausência dos dois principais candidatos, ela tem explicações inteiramente distintas, né? Eu acho que não dá para igualar as duas situações. O Lula fugiu do debate, é óbvio isso, né? É evidente que o Lula fugiu do debate, né? Quer dizer, o incumbente, o candidato à reeleição, é aquele que tem, em qualquer situação, o telhado de vidro. Mas o Lula não tem um telhado de vidro, ele tem pelo menos 3 telhados de vidro. Ele está no 3º mandato, né? Enfrentando, para surpresa de ninguém, mais um escândalo de corrupção, né? Que, ao que tudo indica, ele está envolvido até o pescoço, porque envolve o filho dele, e é difícil imaginar que um filho faça tráfico de influência no governo do pai sem conhecimento do pai, né? Então, é uma situação extremamente delicada, né? E ele fugiu do debate exatamente para fugir desses questionamentos, para fugir de perguntas que ele certamente terá dificuldade em responder. E aí, de uma forma, a meu ver, absurda, né, uma outra emissora de televisão faz uma entrevista, quer dizer, o que ia ser um debate vira um monólogo, né, praticamente um monólogo, porque é claro que as perguntas devem ter sido devidamente ensaiadas, né, ele tomou conhecimento antes e aí vai fazer essa fala na emissora Record, uma entrevista com ele sozinho, exatamente no horário em que estava se realizando o debate dos outros candidatos. A meu ver, isso é inclusive uma forma de burlar a legislação eleitoral, né? Porque no debate o tempo é dividido e ele ganhou uma entrevista só para ele. Ganhou lá mais de 1 hora, não sei exatamente quanto tempo foi, para falar o que ele bem entendesse sem ser questionado pelos seus concorrentes. Agora, a situação do Flávio Bolsonaro, a meu ver, é inteiramente distinta. Por quê? Porque o Flávio, como ele falou nesse vídeo que acabou de ser exibido, ele queria debater, ele é o principal candidato da oposição, não há dúvida, né? As pesquisas mostram, né? Dificilmente a gente vai fugir de um segundo turno com Flávio Bolsonaro de um lado e Lula do outro. Ele é o principal candidato da oposição e toda a campanha dele se baseia em questionar o atual governo, questionar o que na visão dele e de milhões de brasileiros é a incompetência do atual governo, é a corrupção do atual governo, são, enfim, as inúmeras questões que vêm se apresentando aí no noticiário todos os dias, né? E que levam, hoje a gente sabe que, por exemplo, a desaprovação do governo Lula é maior do que a aprovação. Agora, que sentido faz o principal candidato da oposição, cuja campanha se baseia em questionar o atual presidente, o governo do atual presidente, que sentido faz ele comparecer a um debate em que
exatamente esse candidato que ele questiona, esse candidato cujo governo ele questiona, né, foge do debate. Né? Evidente que se o Flávio Bolsonaro fosse ao debate, ele seria o alvo dos outros candidatos. Então, realmente, então faz sentido. Né? Se o Lula comparecesse ao debate, se o Lula tivesse comparecido, com absoluta certeza o Flávio teria ido. Mas sem a presença do seu principal oponente, a meu ver, não faria realmente sentido a presença do Flávio. Augusto Nunes, boa noite. Tem um outro ponto. A Band chegou a alterar a data desse debate, que deveria ter ocorrido no dia 16 de agosto, mas por conta, inclusive, de um conflito de agenda do presidente Lula, que tinha um lançamento de campanha em São Bernardo do Campo, eles jogaram a data para ontem. E, no fim das contas, ficaram sem Lula, sem Flávio e também sem Romeu Zema. Boa noite, Paula, Piotto, Marcelo. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que o Piotto e o Marcelo resumiram bem o quadro, né? Acabaram os debates que reuniam, até agora, os protagonistas e os coadjuvantes. No caso do Brasil, chegou a reunir até figurantes, né? Menos que coadjuvantes. O que interessa, se você pega uma pesquisa eleitoral, você vai direto ali para saber Lula e Bolsonaro, como é que estão, Flávio e Lula. Um debate entre os dois, esse sim é interessante. O de ontem, com a presença deles, não faria sentido. Não existem mais no Brasil, não existe mais espaço para você juntar todo mundo. Essa legislação que obriga a que se convide todo mundo, ela acabou com esse tipo de debate. Porque se você deixasse o convite por conta dos organizadores, eles certamente chamariam os protagonistas, os que têm chance, e aí seria um debate interessante. Este debate de ontem foi soporífero, né? Está aí o nosso Kassab dormindo mesmo. E o Caiado fez bem de brincar com isso, vai fazer o quê? Eu confesso que, esquecendo as minhas obrigações profissionais, aí eu não fui até o fim, não. Durou pouco. O meu interesse não deu. No segundo turno, aí sim, a maneira americana, você vai ter dois possíveis, né, presidentes. Um tentando a reeleição, o outro desafiando e com chances fortíssimas. Aí interessa. Este debate, enfim, do primeiro turno, eu acho que morreu ontem. Ninguém nem deveria tentar fazer, porque não vai conseguir a presença dos dois que interessam e que chamam o público. A audiência nunca foi alta e ontem imagino que tenha sido baixíssima, né? Enfim, acabou uma era da televisão brasileira. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.